agora vocês já são expert. E vocês não vão deixar de colocar isso no horário de vocês, tá? Bom, vamos aqui para o critério de aberrações morfológicas da coroa. Isso aqui é chocante, a gente tem vários. Pacientes que nunca usaram tratamento, nunca fizeram tratamento ortodôntico, que nunca usaram aparelho, né? Então, caso simples, quando a morfologia da coroa original é normal, né? Você tem ali, ó, a morfologia da coroa, ok, tranquilo. Às vezes o paciente até já fez o tratamento ortodôntico, coroa em sentido vertical, justaposta, tranquilo. Só que a gente não recebe assim, né? Como eu já disse, repetindo novamente, para vocês ficarem bem craques nesse assunto, nossos casos são de dificuldade moderada e alta. Então aqui, na dificuldade moderada, a gente tem o quê? Nas aberrações morfológicas da coroa, restauração com coroa total. Isso aqui é um ponto importante que ninguém fala, né? Porque todo mundo tem medo do quanto o especialista vai cobrar. Restauração com coroa total. Sabem que caso é esse? Aquele caso antigo que veio com aquela amálgama gigante e que quando você vê na radiografia tá aquela massa enorme na coroa, ou seja, é uma coroa total que para você acessar, você vai ter que ou usar uma broca transmetal para penetrar no centro, isso se não tiver pino, tá? E tentar entrar pelo centro, mas que com toda a certeza de uma especialista que trabalha há 10 anos com isso, todos os dias, aquela coroa vai cair, porque quando o hipoclorito tiver contato, ele é líquido, ele vai infiltrar ali no cimento do amálgama, não vai ter jeito, ela vai cair, independente de qual tipo de coroa, tá? Então assim, restauração com coroa total, gente, vai exigir isolamento em grupo, porque vocês vão ficar só com remanescente, não tem o que fazer, e já tem que avisar o paciente, tá? Porque o paciente muitas vezes vai fazer o tratamento e ele não imagina que aquela coroa está apenas cimentada na raiz. Então avisem, tá? Porque ele pode achar, ai nossa, o dentista arrancou a minha coroa, ele me deu um prejuízo, eu tive que sair com o dente sem coroa. E outra coisa, se você mexe num dente que é coroa total, já saiba fazer um provisório. Porque o paciente, se for mulher, principalmente, não vai querer sair sem provisório, tá? Se for dente da frente, principalmente. Então aqui, ó, restauração com coroa total é todo cuidado. Isso aqui é armadilha. E ninguém te conta, tá? O protesista te envia bem faceiro. O dono da clínica quer que você cobre R$900 no canal. Por causa disso aqui, ó, você vai levar quase 2 horas tentando só isolar esse dente. Então, avisando a vocês, né? O outro item, né, é restauração de porcelana. Isso aqui é um perigo. Por quê? Porcelana é cara, né? Então, muitas vezes você tem que quebrar, você tem que triturar a porcelana com broca. Então, já saibam disso. Ponte de apoio. Que é mais armadilha do que um paciente que está com dor de dente. E isso aqui é um pilar de prótese. Por exemplo, ele fez uma coroa no dente 24 e o 23 ele tem uma coroa que o dente não foi tratado canal. Isso aqui era muito comum antigamente, é muito comum vocês encontrarem, tá? Bom, forma de dente ou raiz com desvio moderado do normal, por exemplo, taurodontismo. Esses dias eu vi um dente com taurodontismo que eu olhei e fiz até uma oração, digo que esse dente nunca vire canal, porque é difícil. O dente com taurodontismo, ele é muito parecido com um pré-molar inferior de 2 raízes. Ele é muito difícil de trabalhar, tá? Microdens também é diferente. Ó, outro, dentes com extensa destruição da coroa. Esse aqui é gabarito de cair na mão de vocês. É o que mais acontece, tá? Protesista não manda o dente com provisório, infelizmente. Agora, um bom protesista, né, elegante, fino, maravilhoso, ele envia sim.
Mas a maioria das vezes o pessoal não quer mexer. Por quê? Porque ele tem medo de mexer aqui e o paciente sentir dor. E protesista não gosta de trabalhar com paciente com dor. Essa é a verdade, tá? Então, o risco moderado, vocês já viram que é nossa rotina, né? E a dificuldade alta, a gente tem, ó, restauração que não reflete a anatomia e alinhamento original. Sabe aquela restauração da coroa que ficou totalmente diferente de como estão as raízes? Isso aqui é muito comum, pessoal. Por exemplo, reanatomização de dente. Isso aqui é um perigo grosseiro, porque você vai tentar fazer o acesso e você pode acabar na furca, perfurando o dente ou desviando. Então, isso aqui tem que ter todo cuidado, tá? Nunca sejam afobados para abrir dente. Bom, dente ou raiz com desvio significativo do normal, por exemplo, fusão, dens e dente, ele até é instagramável, né? O pessoal que é mais antigo adora postar caso clínico, artigo sobre dens porque ele é difícil de tratar. Eu, particularmente, já fiz urgências de dente, mas eu não cheguei a tratar porque o paciente optou por extrair o dente. Então, eu não tenho uma experiência de dente, mas eu conheço professores que já trataram, inclusive tem artigos. Então, nesse caso aqui, se eu pegasse um dente, eu acredito que eu encaminharia para um expert com mais de 10 anos, né, de especialidade, ou eu acompanharia o caso, né? A gente não pode ficar estagnado nesses casos porque vai acontecer. Bom, agora vamos para a parte que é o que todo endodontista quer ver, né? A morfologia do canal e da raiz, que é a nossa zona de interesse. Então, dificuldade mínima, não tem curvatura, ou é moderada menor que 10 graus, tranquilo, que é o que a gente esperava. Ápice ok, fechado, né? Menos de 1 milímetro de diâmetro, tudo bonitinho, como manda o figurino. Aí a gente tem um caso que a gente pega, né? Felizmente. Curvatura moderada, sempre de 10 a 30 graus. Nunca esqueçam esses graus aqui, ó. De 10 a 30 graus é curvatura moderada. Isso aqui vai exigir de você mais cuidado com a lima para não ter fratura, tá? Principalmente a gente que usa motor endodôntico. Eixo da coroa desvia-se ligeiramente do eixo da raiz. Abertura apical de 1 a 1,5 milímetro de diâmetro. Então, isso aqui é aquele paciente infantil de 10 a 11 anos que o ápice está fechando, né? Tem que tomar todo cuidado para não jogar debris ali no periápice. E aí vamos para a dificuldade alta, né? Que é o nosso medo, mas é o que a gente encontra. Curvadura extrema, que mais a gente tem molares inferiores e naquela bendita raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Ah, e até no pré-molar. Infelizmente a gente tem uma curvatura em S, em pré-molar aqui é certeiro, certeiro. Eu já peguei um. Eu tenho até foto que não vou conseguir colocar nessa postagem, mas em uma oportunidade eu vou mostrar a vocês. Premolar, o dente inferior anterior com 2 raízes. Lembram o que eu falei para vocês? Muitas vezes isso aqui, ó, o dentista não consegue ver na radiografia, meus amados, aqui. Muitas vezes a gente só consegue ver na tomografia. Aí você tem uma tomografia que custa R$350, 250, o paciente não quer fazer, tá? E aqui tem uma solução. Você pode mesializar ou distalizar para ver se essa raiz se separa. Mas incisivo anterior com 2 raízes é um perigo. Por isso que eu falei lá no primeiro vídeo sobre o honorário, tá? Que as pessoas acham que porque só tem 1 ou 2 condutos, que é simples, mas um dente anterior com 2 condutos, você tem o risco de perfurar, de desviar. Por isso a gente tem que ser muito cauteloso e fazer planejamento. Esse roteiro, pessoal, é extremamente importante para vocês não serem leigos e serem enganados, tá? Tentem cobrar o correto, o justo. Quantas limas você acha que você vai precisar para pegar e tratar corretamente, de uma forma honesta, um dente em forma de S?
umas 3 ou 4 limas, tá? Só para vocês ficarem já cientes. Premolar superior com 3 raízes, isso aqui é campeão, ó. E às vezes não dá pra ver, porque se a raiz estiver fusionada, você vai ter mais dificuldade, então só na tomografia. São raras as vezes que dá pra ver, certo? Outro caso, o canal se divide no terço médio ou no terço apical. Isso aqui é a cara daquele premolar inferior que se divide lá no terço médio, e isso é terrível. No terço apical é mais difícil ainda para obturar. Então você precisa ter um termoplástico, o que tem a ponta mais fininha. Você precisa ter um compactador especial. Não adianta fazer compactação com aqueles comuns, que são enormes, né, de diâmetro. Não adianta, pessoal. Tem que ter equipamento especial para esse caso aqui, tá? Dente muito longo, maior que 25 milímetros. Já viram aqueles caninos de 34? Eu já peguei canino de 37 milímetros. E é difícil, porque tu usa a lima de 31 milímetros, né? E até para obturar também é difícil. E tu tenta descer. Se tu tiver a sorte da coroa do canino estiver quebrada, fraturada, aí tu consegue tratar com a lima de 31. Se não, é muito difícil. E provavelmente vai ficar uma área sem ter o toque da lima, tá? Nesses casos aqui, ó, quando o dente é muito comprido, eu uso o motor até o terço médio. E o restante eu vou manual. Só para não ter o risco de fratura, tá? Porque o risco aqui é iminente. Ápice aberto maior que 1,5 mm de diâmetro. Paciente, né? Infantil com ápice aberto, ou paciente que teve traumatismo dentário. Ninguém gosta de contar que teve trauma dentário, porque às vezes envolve até, por exemplo, agressão física, né? Ou de policial, ou de bandido, ou foi um acidente, enfim. Normalmente, ápice aberto é aquele paciente, ó, que caiu na infância, já está com 18 anos, tem aquele dente escurecido e você vê que o dente está com a reabsorção gigante, tá? Dente com reabsorção, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Um plug apical com MTA. O valor do MTA hoje está em torno, depender, né? Tem uma marca nova aí que você encontra até, ó, R$200, o MTA honesto. Eu acho até que deve ter uns de 170, que é o valor mais barato de MTA. Mas eu ainda sou antiga e sou da época que o MTA era R$300, tá? Então, assim, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês consigam ver cada item que a gente discutiu, porque é importante, principalmente na questão de remuneração, como a sua hora clínica vai ser cobrada, se é possível você tratar aquele dente, está dentro do seu escopo de conhecimento, de habilidade técnica, você consegue fazer ou você precisa encaminhar. Então, tudo isso aqui tem que ser de conhecimento do endodontista. A gente não pode achar que o valor do tratamento de canal é uma coisa aleatória, tá certo? Vamos lá para o item C. Já nos encontramos no próximo vídeo.